A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui para dar sequência à nossa lição bíblica do terceiro trimestre. Hoje vamos estudar a lição 1. Ela está sob o título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. A data dela é do dia 24 de agosto de 2025. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos a serem atingidos. O primeiro é analisar a natureza cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E o terceiro, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Essa lição também apresenta uma palavra-chave, a palavra-chave é diaconia. Agora, entrando pela introdução da lição, está assim: nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios. Mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente de cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. O primeiro tópico aqui da lição está a identificação dos conflitos. O primeiro é o conflito de natureza cultural, conflito de natureza social, e o terceiro é qual é a prioridade. Antes mesmo de entrar pela lição, gostaria que os irmãos compartilhassem essa aula, se inscrevessem também no canal e dê um joinha lá, para que essa aula, essa palavra possa chegar em corações, da qual precisa de um conforto que vem do céu. E você dando like, você está contribuindo para que essa aula alcance vidas e transforme vidas. E salva, Jesus salva. Nos ajuda a crescer cada vez mais. Que Deus abençoe os irmãos. O primeiro subtópico do primeiro aqui, o nosso comentarista coloca assim. O primeiro subtópico é conflito da natureza cultural. É a primeira observação aqui do nosso comentarista a respeito dos problemas que surgiram na igreja primitiva. Ele coloca assim: Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que havia emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreu era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico. Esse problema que surgiu, esse conflito que surgiu na igreja primitiva, em nível cultural, é que no tempo da dispensação, quando eles foram espalhados, expulsos do seu país, e esses helenistas, esses judeus helenistas, agora tinham como pátria a Grécia, mas ainda não tinha perdido a observação da lei de Moisés. Eles ainda desciam, eles participavam das 3 festas que era obrigatório todo hebreu participar. E aqui eles desceram para o dia do Pentecoste. Quando eles chegam ali, eles observam a descida, do Espírito Santo e vê aqueles homens falando na língua materna deles. Como eles agora estavam na Grécia, ouviram falar em grego, na sua pátria agora, que é a Grécia. Mas como eles são judeus, eles não perdem essa religião, ou seja, de observar a lei de Moisés. Embora que ele, dentro de uma cultura grega, também assume, começa a praticar também parte da cultura grega, fazendo assim um apanhado entre lei de Moisés e cultura grega. E quando eles no dia do Pentecostes, se convertem ao evangelho pregado pelo apóstolo Pedro, vivenciando
um movimento espiritual tremendo, onde vários homens começaram a profetizar e falar em língua, né, em idiomas daqueles que estavam presentes, que nem ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Versículo 8, a Bíblia fala assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, que aqui residiam, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos a falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Aqui a razão de se ajuntar várias tribos, várias nações, a uma igreja. E a Bíblia fala que aqui se ajuntou 3.000 almas. Então inicia-se os conflitos, né? E principalmente os conflitos culturais, que é a lição que ele está falando, entre gregos e gentios, entre judeus. Agora, helenistas, né? Que pertence agora a uma cultura grega, ali surge um grande conflito entre eles. Ainda no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, versículo 42, já havia ali uma relação entre os discípulos, entre a igreja, ali dentro de um número de 120 pessoas, e depois o acrescentamento de mais de 3.000 almas. Ali no versículo 42 diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muito prodígios sinais se eram feitos por intermédio dos apóstolos. Até aqui eles ainda se consideravam, estavam unidos, tanto na doutrina como na vida cultural e social da igreja. Agora, lá no capítulo 6, versículo 1, de Atos dos Apóstolos: ora, naqueles dias, multiplicando o seu número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os alimentos que chegavam na igreja, os judeus ali estavam dando prioridade às suas esposas. Os hebreus mais serviam suas esposas do que as estrangeiras. Então, houve ali uma desavença, um conflito, né, para que isso não acontecesse entre eles, que as viúvas também estrangeiras, gentílicas, que estavam agregadas na igreja por crer no evangelho, para ser distribuídas igualmente. Esse problema ali cultural, esse problema administrativo, chegou aos ouvidos dos apóstolos. Mas os apóstolos aqui, eles não tinham condição de fazer duas coisas: pregar e ensinar, ou cuidar do povo no serviço da igreja, né? A qual ele estava mais preparado para pregar e ensinar a palavra. Então eles resolvem levantar alguns homens para o trabalho, para o ministério, que é a diaconia, que é levantar 7 homens para ser diácono dentro da igreja. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo 2, os apóstolos dizem assim: não é justo que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Ainda no versículo 3, e foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui o versículo 4 do capítulo 6. E quando a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui foram 7 homens escolhidos no meio da igreja para servir como diáconos dentro da igreja. Logo no princípio ali surgiu esses problemas no meio da igreja e esses conflitos, tanto no campo cultural, como também no campo social e no campo religioso. Esses problemas surgiram desde o princípio lá. E outros mais que apareceram no decorrer da igreja crescer, né? Conforme a igreja ia crescendo, ia surgindo os conflitos. Depois Deus vai levantar, que nem lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Conforme a igreja crescia, os conflitos se aumentavam. E aí precisava que os ministérios tinham que ser separados, né, para o trabalho de serviço da igreja, para evitar esses conflitos. Tantos conflitos que surgiram, que a Bíblia vai falar deles até o capítulo 15, quando teve o primeiro concílio da igreja. Aqui vai surgir esses problemas religiosos, como os judaizantes que apareceram e outras doutrinas
que começaram a dispensar a igreja com coisas falsas. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, em versículo 17, diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Isso é um problema religioso no meio da igreja, que o apóstolo Paulo está combatendo. Está indo de encontro a esses que se desviaram da verdade do evangelho. Então, esses conflitos que surgiram aí na igreja, qual essa seleção bíblica que nos traz ao conhecimento, a identificação dos conflitos. Aqui o primeiro no conflito de natureza cultural, entre duas nações, ou seja, os helenistas, os que foram dispersos para o mundo, e que estavam aqui no dia do Pentecostes para cumprir a regra, né? Que era a regra da lei de Moisés, que era participar das festas. E essa festa do Pentecostes, eles estavam ali, para estar no templo adorando a Deus. E o 2 aqui, no conflito de natureza social, aqui o comentarista coloca assim: Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As distribuições diárias, o conflito se instalou e precisavam um organismo. Muito importante isso aqui, né? No âmbito aqui da natureza social. Isso aí refletiu na igreja primitiva, onde as viúvas dos estrangeiros não tinham prioridade, somente as viúvas dos hebreus, né? Esses sim tinham prioridade. Então surge esse problema social no meio deles. Esse problema social, se associar uns aos outros, na lei de Moisés, ali eles cumpriam que os hebreus não poderiam se misturar com os gentios, e nem entrar na casa deles, nem comer com eles. Então havia essa barreira entre, né, as duas culturas. Então, essa grande barreira que se levantou, cria esses problemas no meio da igreja. Que o evangelho, quando o evangelho entra, né, quando eles escutam o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, Deus quebra essas barreiras, trazendo todos eles para dentro de uma comunidade só, de uma igreja só, de um povo só, a servir um Deus único e todo-poderoso. A Bíblia mostra que essa desigualdade social, ou essa resistência religiosa, estava até no apóstolo Pedro. Precisou Deus, ali no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mostrar numa mesa de alimento, um lençol com alimento, e dizer a Pedro, né, numa visão, diz a Pedro: você torna imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Então aqui Deus dá uma visão da casa de Cornélio, porque ele não entraria na casa de Cornélio e nem se alimentaria com Cornélio. Então Deus quebra também essa barreira no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, não Paulo. Aqui no capítulo 10 e o versículo 15, segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Deus aqui mostra alguns animais dentro dessa visão que era proibido os hebreus se alimentar dele. Então eles tinham essa visão. No 16, sucedeu isso por 3 vezes ao longo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os 2 homens que o procuram, que eram os servos de Cornélio, onde, dentro de uma cultura judaica, ele não poderia entrar na casa e nem comer com eles. Então aqui Deus deu essa visão, que a salvação, tanto para judeu, grego, servo, escravo, é para todo homem da terra, para todo ser humano da terra. A salvação é universal. É isso que o apóstolo Pedro vai entender aqui nessa passagem e aprender que Deus, o Senhor Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário, é para toda a humanidade. Então quebra essa barreira do coração religioso, essa barreira religiosa do coração do apóstolo Pedro. E ele aprende aqui que Jesus é para todos. Ainda dentro dessa visão, dentro desses conflitos, a Bíblia ainda mostra mais um conflito que está no capítulo 5. Ali no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, o caso de Ananias e Safira, né? Ali era um problema social. Ele queria parecer ser generoso, sem realmente estar ajudando. Ele quis ter entre a igreja, né, status.
que é o que serviu com tanto de valor, vendendo as suas propriedades. Mas eles estavam falando contra o Espírito Santo, porque o pacto com eles é com Deus, não com o homem. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: você não enganou a mim, mas sim a Deus. E ali a sentença foi imediata, tirando esse problema, resolvendo esse conflito no meio da igreja instantaneamente. Dentro dessa visão cultural e social também, o versículo 28 do capítulo 10, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem consideres comum ou imundo. Então, era um choque social que tinha entre judeus e estrangeiros, entre judeus e os helenistas, né? Que criou naquele tempo, aqui nesse tópico, conflito da natureza social. E também é conflito da natureza cultural e dá também conflito no campo da religião, ou de natureza religiosa. Tudo isso surgiu ali, na igreja primitiva, por seu crescimento ser muito rápido, de 120 a 3.000, depois a 5.000, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente esse número é só bastante. Esses conflitos surgidos na igreja primitiva. Para o terceiro subtópico, qual é a prioridade? O comentarista coloca assim: é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico e de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Essa prioridade aqui, a gente tem que entender que tem que haver um equilíbrio, tanto na parte social, na parte cultural e na parte espiritual. Essas duas aqui, ó, tem que estar no mesmo peso, né? O entendimento que a Bíblia nos dá é que quando você se apega muito a uma parte, a outra fica negligenciada. Foi isso que aconteceu. Quando os apóstolos pregavam, não tinha quem cuidava da parte social da igreja, né? Porque traz de lá uma cultura diferente e uns costumes diferentes. Quando chega aqui dentro de uma repartição que era comum na igreja primitiva, havia ali uma falta de amor entre eles, porque eles mais se pegavam a sua cultura e desprezavam o outro. Então, por isso, da separação dos diáconos. Aqui nós entendemos que precisamos primeiro pregar a palavra, isso é sem dúvida. A palavra aqui, dentro de um equilíbrio, mas ela vem em primeiro plano, né? Ela passa na frente, porque o evangelho é prioridade, mas não negligenciando a outra, trazendo na igualdade. Por isso que Jesus disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Né? Lá mostra que Jesus buscando uma prioridade do céu, né? E o reino de Deus e justiça aqui é justamente esse equilíbrio, que é servir o próximo, amar o próximo, visitar os doentes, ajudar os necessitados, carregar a carga um dos outros, assim como está lá em Gálatas, né, no capítulo 6 e versículo 2. Faz uma igualdade dentro do evangelho que prega o amor, que prega um amor aqui altruísta, né, que se compadece pelo outro. Então aqui a primeira ação é da palavra. A palavra converte, a palavra quebranta, a palavra rompe barreira e traz uma unidade para dentro da igreja. Agora tem os ministérios, né? Dentro de uma igreja precisa ter os ministérios. Como na igreja primitiva só tinha o ministério da palavra e o ministério social estava para os judeus comum, então aqui Deus traz ele começa a dar uma organização, criando um organismo dentro da igreja quando chama a atenção dos apóstolos e vê a necessidade de continuar pregando a palavra e deixar o serviço social para alguns. Por isso que eles vão chamar 7 homens. E esses 7 homens vão cuidar da vida social da igreja. Mas lembrando sempre que esses 7 homens tinham que ter qualidades. Não era qualquer homem. Está assim na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos, de sorte e ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e
se mostrares irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si muitas justas preeminências e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqui, o ministério diaconato. Essas eram as qualidades que o homem tinha que ter. E esses 7 homens apresentaram essas qualidades perante os apóstolos. E não só eles, mas também as suas esposas. Também apresentar, né, umas qualidades confiáveis para a igreja. Então aqui, esses homens foram separados dentro dessas qualidades. Entendemos aqui, nesse tópico, né, que a nossa lição nos chama a atenção. Qual é a prioridade? Então, vê que a prioridade aqui, ela é um equilíbrio. Lá os apóstolos pregam a palavra. Aqui os diáconos servem a igreja, porque diácono significa servo. O próprio Senhor Jesus é conhecido como servo, como diácono. Né? E diaconia aqui também é ministério. Então esses homens, além de servir a igreja, eram cheios do Espírito Santo, não deixava de faltar na igreja a movimentação do poder de Deus. Por isso que Estevão foi apedrejado, por exercer a palavra de Deus com ousadia. E muitas coisas aconteciam através dos diáconos no meio da igreja. Salvação, cura dos enfermos, cura, milagre nos paralíticos e muito mais acontecia na igreja. Por quê? Porque a vida social, ou seja, a vida material com a vida espiritual tem que ter um equilíbrio. Precisa, você mesmo, na tua vida material, você tem que entender que as suas escolhas de vida tem que estar pautadas na palavra para que você escolha bem, direcionada pelo Espírito Santo. Para que a tua vida seja de maneira que alegra a Deus. Quando se fala de culto racional, fala de uma prioridade diante de Deus. Você precisa levantar adorando, e dormir adorando, e buscando sempre a direção de Deus em tudo, enquanto você caminhar aqui nessa terra. A prioridade aqui aprendemos pela igreja primitiva, que foi necessário dar prioridade à palavra em primeiro plano, e depois a vida social, para que nenhum ficasse assim. Mas quem vai na frente é Deus. Quem peleja é Deus, quem abre porta é Deus, quem salva é Deus, quem cura é Deus. Então a prioridade é a palavra de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Entenda aí. Sempre tem oportunidade de você fazer o bem. Sempre tem oportunidade de você abençoar alguém. Então não esqueça que a sua vida espiritual também tem que estar pautada na palavra em amor ao próximo. Versículo 10 de Efésios, do capítulo 2. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Entender aqui nesse versículo que precisamos andar nas obras que Deus nos preparou, que é andar em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Essas obras foram preparadas por Deus para que nós andássemos nele. O apóstolo Tiago ainda, 1 e versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Veja bem qual que é a prioridade que a igreja tem que seguir, é essa. Ainda aqui no capítulo 2, versículo 17 de Tiago, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Entenda bem, não é um mais do que o outro, mas numa igualdade. Agora, na ação, a prioridade é a palavra. Mas, numa convivência, tem que quebrar as barreiras. Barreira social e barreira cultural. A Bíblia quebra isso. Ele vai juntar rico e pobre. Livres e escravos. Livres e servos. O Evangelho quebra essa barreira e une em uma igualdade. Essa é a prioridade que a igreja tem que seguir. Segundo tópico da lição, a delegação de tarefas. Também tem 3 subtópicos, esse segundo tópico. O primeiro é o ministério da oração e da palavra. O segundo é não há conflito entre tarefas. E terceiro, a diaconia. O primeiro aqui, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam
que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas o ministério de oração e pregação da palavra de Deus também era. Essa delegação de palavras, nesse primeiro subtópico, da oração e da palavra, a gente já até falou um pouco aqui nos outros subtópicos passados, do primeiro tópico, a qual os apóstolos viu que precisava continuar a palavra e a oração, mas também os irmãos da igreja estavam ficando para trás, né? Sendo negligenciados no cuidado, do serviço da igreja. Então precisava ali criar, né, tarefas e criar dentro da igreja um organismo de cooperação em todos, para todos. Em Atos, no capítulo 6, do versículo 2 ao 4, a Bíblia fala assim: E os 12 convocados, a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas só perseveremos na oração e no ministério da palavra. Aqui foi dividida a tarefa. Eles permaneceram no ministério da palavra e na oração para o crescimento da igreja. E levantou 7 homens para outra tarefa, dos serviços entre todos os irmãos da igreja, na comunidade que chegou na igreja. A delegação de tarefas dentro da igreja, priorizando, ficando com a tarefa da palavra e da oração, ali garante a igreja, que estava iniciando, um equilíbrio aos diáconos e aos apóstolos, que permaneceram focados em pregar o evangelho e na oração, né? E é uma prática essencial na vida de qualquer cristão que está na presença de Deus. Aprender a palavra, ministrar a palavra e também orar em todo o tempo. Por isso que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, todos esses perseveraram unanimemente em oração. Atos 2, versículo 44, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 31 do capítulo 4, e tendo eles orado, moveu-se o lugar enquanto estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam ousadia a palavra de Deus. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Uma vida de oração contínua. Né? Essa tarefa, né, da palavra e da oração, que é importante para a nossa vida espiritual. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Ministério, ou seja, essa palavra, a qual é aqui nesse tópico 2. O ministério da oração e da palavra, né, que aprendemos aqui nessa lição, e em toda a Bíblia, várias passagens dizendo a respeito da oração, a necessidade da oração, porque a oração é comunicação com Deus em todo o tempo. Se você está alinhado a Deus, conversando com Ele em todo o tempo, o inimigo fica de longe, fica de redor. E Deus acampa um anjo a teu redor para lhe proteger, porque você ora em todo o tempo. Foi assim Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e Deus atendeu a sua oração e enviou a resposta. Deus atendeu a sua oração e livrou ele ali da cova dos leões. Deus ouviu a oração dos meninos que foram jogados na fornalha de fogo ardente, e eles foram salvos dentro da fornalha. Então Deus entra em qualquer luta e batalha, a qual você vai entrar, mas Deus entra na frente e te dá livramento por causa das suas orações. Lá no capítulo 4, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos ensinavam a respeito de Jesus e da ressurreição. Aqui é a ação da palavra, a qual aqui virou tarefa, a qual eles pegaram esse ministério da palavra para anunciar o evangelho de Cristo, combatendo naquela época todos os problemas que surgiram na área religiosa dentro da igreja. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus Cristo. Precisava estar em luta, enfrentando todos os obstáculos da época, encarando os problemas de frente, quebrando as doutrinas heréticas, lutando contra os judaizantes da época, contra
os judaizantes entraram dizendo que os cristãos precisavam circuncidar. O evangelho chega e diz que a circuncisão agora é no coração, é através do sangue de Jesus. Essa é a palavra que virou ministério na vida, já era ministério na vida dos apóstolos, direcionada pelo Espírito Santo, e anunciava com ousadia, combatendo todos os problemas que surgiam. Lá em Atos, no capítulo 13, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. A palavra é para entrar lá no coração do homem. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela é apta. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. E é apta a discernir intenções e pensamentos do coração. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, é essa palavra. Ela repreende, ela exorta, ela admoesta, ela traz a verdade do homem. E o Evangelho confronta essa verdade para trazer luz para a vida do ser humano. O ministério da oração sustenta a igreja espiritualmente. É buscar poder, direção e intercessão. É isso que o ministério da oração traz. O ministério da palavra edifica, fortalece a fé do povo de Deus. É ela que traz a clareza do Evangelho e mostra a verdadeiro cidadão do céu, aqueles que vão morar no céu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que eu me desfaça, mas que Cristo cresça dentro de mim. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, mostra a qualidade de um verdadeiro cidadão do céu. É aquele que produz o fruto, que é o fruto do Espírito. No segundo tópico da lição, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Aqui a gente já aprendeu a respeito disso nos tópicos passados, que há um equilíbrio dentro da igreja, né? O ministério da palavra é prioridade, mas também os serviços da igreja, que é a parte material, né? Na visão no serviço dos apóstolos, dos diáconos, onde ela servia a igreja na distribuição de alimento, né? Na preparação da Santa Ceia e muitas outras coisas que era feito naquela época, que estava na mão dos diáconos. Ela servia a mesa, assim como a Bíblia fala. Então aqui não há um conflito de tarefas, mas há uma união, um equilíbrio dentro da igreja. Lá em 6, lá no capítulo 6, a qual nós está aprendendo segundo o textuário, segundo a leitura bíblica em classe, né? Que diz que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Então tinha aqui o ministério da oração e da palavra. Agora precisava criar um outro ministério, ou seja, uma outra tarefa, que era para aqueles que iam servir a mesa, aqui mais no sentido material, é servir os alimentos, né? É cuidar da igreja, é separadamente trazer o ensino da palavra, enquanto os apóstolos estavam encarregados de converter novos crentes para a igreja. Então aqui trabalhava em união. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais continuamos sobre esta importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então entendemos muito bem que a igreja criou esses serviços, né? Quer dizer, a igreja já tinha esse serviço, mas não tinha um corpo da qual fosse distribuído a esses diáconos. Criou uma liderança para esse serviço dentro da igreja. Então ficou tarefas da palavra e oração, tarefa do serviço na igreja. Então entrou-se o ministério da diaconia, onde se levantou 7 homens como diáconos dentro da igreja e fizeram um trabalho maravilhoso, né? Deus os capacitou tanto na fé, na palavra, na sabedoria, cheio do Espírito Santo, homens levantados por Deus, né, a qual os apóstolos impõem as suas mãos
porque ela é a autoridade maior dentro da igreja. E Deus os capacita em todo o serviço da igreja. Entendemos aqui que nesse tópico não há conflito em tarefas, porque a igreja é uma unidade. Terceiro subtópico, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de importante negócio. É o que está no versículo 3 do capítulo 6. E, portanto, uma referência ao serviço, à diaconia, identificado no versículo 3 como servir a mesa, né, que está ali no versículo 3. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos diáconos, pelos 7 diáconos, do que o cargo oficial ocupado por eles. Importante, primeiro, aprender a respeito desses serviços, né? E a palavra diaconia. O que é a palavra diaconia? A palavra diaconia, ela vem do grego, diaconia, né? Que significa serviço, atendimento, ministério de ajuda ou assistência, isso tudo no âmbito social. Esses serviços eram executados, né? Antes da igreja já existia a diaconia, tanto ela é mencionada no Novo Testamento a respeito de Jesus, né, que era o servo, ou seja, o diácono entre nós, e também no meio dos gentios, ali na Grécia, né, onde essa palavra aparece. Diaconia ali, serviços e servo. Né? Diaconia é serviços, né? A operação de serviço, ou seja, um diácono para servir em todas as áreas social. Agora, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço prático da igreja, principalmente no cuidado com as pessoas necessitadas, viúvas, né, os órfãos, e entra a igreja a distribuir os recursos que a igreja tinha para oferecer a esses necessitados. Isso é diaconia. Por isso que no capítulo 6, versículo 1 ao 7, foi necessário ser usado 7 homens como diácono, para servir a igreja. Né? A diaconia surgiu ali, porque as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos recursos da igreja. Você vê que lá em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 1, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Quando o apóstolo Paulo chega a Filipe, a igreja de Filipenses, dos irmãos de Filipenses, ele já sauda, ali no versículo 1, todos os santos em Cristo Jesus que estavam ali, né, em Filipe, como os bispos e os diáconos. Quer dizer que o ministério se espalhou para todas as igrejas que foram se levantando na Ásia Menor. Esse trabalho social sempre teve dentro da igreja. As principais características da diaconia é o serviço de atender necessitados fiscais e sociais, serviço espiritual, suporte à igreja para o ministério da palavra, ou seja, para que não seja a atuação da palavra e da oração prejudicada. Os apóstolos podiam sair lá do serviço da palavra e atender o serviço de diaconia na igreja. Então por isso tinha esses homens, para manter a funcionalidade da igreja. A ministração do evangelho sem preocupação, mas com todos sendo atendido conforme a sua necessidade, tanto espiritual como material. Então aqui, o ministério de oração e de palavra, e o ministério do serviço prático, que é a diaconia, e os diáconos que servia dentro da igreja. Entendemos essa palavra? E agia na igreja para trazer um equilíbrio total, para que a igreja caminhasse com firmeza na face da terra. Os problemas surgiram, mas a igreja foi se adaptando e enfrentando toda a dificuldade, superando todas elas. E Deus operando com poder no meio da igreja. O terceiro tópico da lição, segundo os princípios cristãos. Esse tópico tem 2 subtópicos. O primeiro é privilegiando o caráter e o segundo, exercitando os dons. Privilegiando o caráter, nas exigências da qualificação exigida para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que
iriam cuidar das mesas, deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Essa separação desses 7 homens, e esse tópico fala a respeito do caráter, os homens que foram separados ali para o trabalho, eles foram escolhidos dentro de um caráter a qual a Bíblia exigia. Aqui em Tito, no capítulo 1, versículo 7 ao 9, está assim: porque é indispensável que os bispos sejam irrepreensíveis como despenseiros de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Essas são as qualidades. Ali em Timóteo, ali em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Diz assim a palavra de Deus, aqui do versículo 8, a seguir: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, de sorte da ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exercer o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos, a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então aqui, essas qualidades de um diácono traz um caráter reto diante da obra de Deus. Vai exercer essa função direcionada porque ele é cheio do Espírito Santo. Vai pregar uma palavra porque ele é cheio de sabedoria. Ele não vai distorcer nada porque aqui a Bíblia fala que eles são de consciência limpa, de caráter limpo, né? É 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2 e 3. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade. Versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Por isso que dá necessidade de um caráter limpo, senão corrompe todo o rebanho, achando que é dono. Mas não, aqui a Bíblia fala que é voluntário, é pacífico, é com entendimento da palavra. O caráter do diácono é essencial para a obra de Deus. Ele precisa ser irrepreensível, assim como a palavra diz. Não pode nele achar repreensão, achar culpa nele, mas ele sempre é irrepreensível, é um homem íntegro, de caráter, apto para o serviço dentro da casa de Deus. O segundo tópico dessa lição, exercitando os dons, essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência da boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta. Esses homens dentro da igreja, além de um bom caráter, era muito necessário ser cheio do Espírito Santo e ter conhecimento da palavra de Deus para poder exercer esse ministério de diaconia no meio da igreja. Esse cheio do Espírito Santo aqui manifesta-se os dons espirituais. A Bíblia vai falar no capítulo 12 de 1 Coríntios, lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, que é o versículo 7. O versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outra operação de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso aqui é a manifestação dentro
de uma igreja a repartição dentro deste corpo na operação dos dons. Agora, não existe poder de Deus sem conhecimento, sem sabedoria. Que nem palavra e oração. Palavra não pode ficar sem oração, e oração não pode ficar sem a palavra. A palavra aqui traz o conhecimento. Ele te alicerça, te firma teus pés na rocha. Agora a oração traz para nós acrescentar mais a fé, ter mais esperança, viver experiências com Deus. Agora, se eu separar oração sem conhecimento, aí entra em colapso. Aí você passa a usar o púlpito da igreja, onde você está pregando, heresias. Porque você não tem conhecimento. Como é que você vai falar de Jesus se tu não conhece a sua palavra? Agora você conhece a palavra, mas não ora. Aonde vai estar a unção do Espírito? Porque o poder só vem através da oração. A Bíblia diz que quem quer mais poder, mais oração. Se você quer exercitar os dons espirituais, mas que seja segundo a vontade de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, para você não aparecer, porque é segundo a vontade do Espírito Santo. Agora precisa unificar oração e palavra. O apóstolo Pedro vai fazer crescer na graça e no conhecimento. Então aqui há um equilíbrio. Sem essa ação, não tem como manifestar os dons com sabedoria. Por isso que hoje, esses conflitos que aparecem dentro da igreja, que estão se multiplicando, por causa disso. A pessoa só ora, mas não tem conhecimento. O que acontece? Fica aí, qualquer vento de doutrina leva. Começa a ouvir esses caras que você é bonito, que você é o melhor, que você é o centro de Jesus Cristo. Começa a viajar aí nessas pregações e fazendo barganha contigo. Começa a te oferecer bênção através de oferta. Propósitos. Faz um propósito aí de R$1.000 e você entra. Porque você não tem conhecimento da palavra. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, está assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Olha aqui o que Deus fala para o povo de Israel. E a Bíblia fala que nós fomos feitos sacerdotes em Cristo. Isso diz o apóstolo Pedro. Agora você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa ter conhecimento da palavra e dedicação na oração. Para que os dons aqui sejam manifestos no meio da igreja, exercitado com sabedoria da palavra. Os dois junto, não são separados, oração e palavra. Então precisa ter um equilíbrio aí, oração, palavra. Aí você vai exercitar os dons espirituais com sabedoria. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão da lição está assim: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual e também social devemos nos dedicar tanto no ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessas passagens das Escrituras para alcançá-los. Assim, a igreja cresce como uma igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Hoje, a nossa igreja sofre grandes conflitos no meio da sociedade. Há um excesso de coisas, de trabalhos da igreja, mas falta também, está faltando muito na área social. Quando se fala em arrecadar mantimentos, são poucas pessoas que se atendem, se preocupam em servir a igreja. Porque dentro do nosso meio e fora, tem muitos necessitados precisando de uma ajuda. E a igreja é uma entidade filantrópica. Ela tem que ajudar o necessitado. Essa é a razão do Evangelho. O próprio Senhor Jesus, lá em São Mateus, no capítulo 25, do versículo 34 a seguir. Então dirá ao rei os que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome
e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Aqui o próprio Senhor Jesus instruindo a respeito de uma igreja saudável, né? E quanto aos problemas que nos cerca, e o que cerca a igreja, a qual o próprio Deus leva lá para receber um conselho, uma palavra, né? Às vezes está com a cabeça perturbada, precisa ter uma oração de poder para que estabeleça a parte emocional, a parte espiritual. E essas coisas a gente estamos negligenciando dentro da nossa igreja. Precisamos aprender aqui com a palavra de Deus, porque a igreja primitiva, ela sofreu afrontas e conflitos sempre. Por isso das cartas paulinas. As cartas paulinas foi combatendo todos os conflitos que surgiram dentro da igreja. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago também deixou cartas combatendo, né? O apóstolo João vai mostrar a perfeição do amor. O apóstolo Paulo, no versículo 13, diz que todos os dons cessam onde há amor. E o amor aqui é ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, na conclusão dessa lição, entendemos que nós precisamos melhorar cada dia mais e servir a Deus com sabedoria. Que Deus abençoe os irmãos. Grandioso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Jesus Cristo, para não sermos falhos aqui na terra. Que possamos enxergar, Senhor, a missão da igreja, o propósito do Evangelho, e mostrar para este mundo tenebroso que eles precisam de Ti, Senhor. E também, ó Pai, que todos os Teus servos coloquem em seu coração a obra social da igreja. Senhor da Deus, atendendo todos os necessitados, que precisam mais de aconchego, que precisam mais de uma palavra de conforto, o que precisa ser saciado a fome daqueles que estão precisando de mantimento. Glorioso Deus, entre em nosso meio, Senhor, cada vez mais, despertando os Teus servos para uma obra perfeita, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, e almas também possam se achegar a Ti, Senhor, aceitando como único e suficiente Salvador. Glorioso Deus, abençoa os Teus servos que vão aprender, Senhor, e outros que vão ensinar pela Tua palavra, aos professores, dá graça a cada um, Jesus Cristo, e possam também ensinar a Tua igreja a importância do trabalho social no meio da igreja, Senhor da glória. Nos ajuda, Jesus, a vencer. Ó glorioso Deus, toma a frente. Assim eu te peço em Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.